Bom dia, eu sou o Fernando e hoje a gente vê mais alguns detalhes sobre memorização. Só lembrando que memorização é uma técnica que guarda valores de funções em um cache para evitar recomputação. A gente pode usar uma anotação built-in em Python para ativar a memorização. É um decorador, conforme já havíamos visto antes. Mas veja que essa anotação de cache somente está disponível em Python 3. Algo importante de notar é que não é correto memorizar funções que possuem efeitos colaterais, isso é, que modificam o estado do sistema computacional. Acho que o efeito colateral mais comum é realizar algum tipo de entrada ou saída. Mas escrever em memória global também é um efeito colateral. Deixa eu ilustrar isso com um exemplo. Caso a gente execute essa função aqui do lado, veremos que a variável global numCalls será incrementada várias vezes, uma vez para cada chamada da função. Vamos chamar fib de 30 e ver o valor de numCalls. Aqui temos 1,6 milhões de chamadas. Agora, vamos repetir o experimento com o cache. Nesse caso, temos somente 30 chamadas. Esse é o valor de numCalls. Veja, então, que o valor da variável global muda dependendo de usarmos ou não o cache. O que ocorre é que a função gerava o efeito colateral de escrever na memória global. O efeito é similar se a função realizar qualquer operação de entrada e saída. A gente vai imprimir menos informação se usarmos a função memoizada, pois ela será chamada menos vezes. No final das contas, somente podemos memoizar funções idempotentes. Uma função idempotente se ela produz sempre a mesma saída para as mesmas entradas e não gera efeitos colaterais como realizar operações de entrada e saída ou escrever na memória global. Vamos fechar essa aula com um problema clássico em ciência da computação: a construção da soma n a partir de um conjunto de moedas. Em outras palavras, temos um conjunto de valores de moedas, que eu vou chamar de coins, e um alvo n, que é um inteiro. Queremos construir esse inteiro como uma soma de valores de moedas e queremos usar a menor quantidade de valores possível. Por exemplo, considere as moedas de valor 1, 3 e 4. Se tivermos n igual a 10, então podemos usar 3 moedas. Essa é a soma mínima. E se n for 8, então podemos construir 8 como a soma de 4 e 4. Essa é a menor quantidade de valores que podemos usar para construir n. Esse problema é um exemplo clássico de programação dinâmica. Programação dinâmica é um paradigma de desenvolvimento de algoritmos, cuja ideia básica é descrever um problema a partir da solução de problemas mais simples. Em outras palavras, a gente particiona um problema em problemas mais simples e mostra como, a partir da solução dos subproblemas, a gente encontra a solução do problema inteiro. Então, se eu tenho uma lista de valores de moeda, a gente vai construir uma função solve, que encontra o menor número de moedas para obter o valor x. Se x for negativo, não tem jeito de construir o valor a partir da combinação de moedas, nenhuma combinação. Nesse caso, a gente retorna um número infinitamente grande, que em Python podemos representar como float de inf. E se x for zero, então não precisamos de nenhuma moeda para construir o valor x. Retornamos zero nesse caso. Zero moedas. Agora, se x for maior que zero, então temos um subproblema para cada valor de moeda diferente. A gente resolve cada um desses subproblemas. Estou criando uma lista chamada mins, com todas as soluções. E no final das contas, o que eu retorno? Quer pensar sobre isso? Você pode parar o vídeo, se quiser, para pensar sobre o que eu vou retornar e como é que eu termino essa função. Mas enfim, retornamos o valor mínimo da lista de soluções. A gente encontra o mínimo com uma redução, simples assim. Essa é a nossa implementação para o problema da soma de moedas. E veja que o uso de um cache vai fazer toda a diferença no tempo de execução da função que acabamos de criar. Vamos usar uma rotina de tomada de tempo para ver isso. Aqui está ela.
Vamos ver o tempo de nossa função para construir somas de moedas com listas de 2 valores, indo de 30 até 48. Eis os tempos que obtemos. Cresce bem rápido, veja. E se a gente aumentar o número de moedas, de 2 para 3, então o nosso tempo aumenta muito mais. O código é exponencial no número de moedas disponíveis e na soma das moedas. Terrível, não é? Mas podemos resolver isso com o uso do cache, aquela notação de memorização que já tínhamos visto antes. E agora somente uma chamada de solve é feita para cada valor entre 0 e x. Com o cache, nossos tempos de execução se tornam muito pequenos, praticamente zero. Trata-se de um contraste gritante quando comparado com a versão que não faz a memorização de parâmetros. E esse último exemplo conclui nossa aula sobre memorização. Nos trabalhos práticos, iremos exercitar mais alguns conceitos de programação dinâmica com memorização. De toda forma, fiquem à vontade para me escrever com dúvidas e sugestões, mesmo se não estiverem matriculados no curso.